Qual é o maior problema da nossa sociedade? Pensem, a querer nos jornais e nos noticiários, em 2020 e 2021, a pandemia foi o nosso maior problema. Fomos informados diariamente acerca do número de infectados, daqueles que se encontravam hospitalizados e nos cuidados intensivos, bem como do número de mortes causados por este coronavírus, todos os dias, a toda a hora. Depois desta pandemia, em 2022, os noticiários passaram a relatar em pormenor a invasão da Rússia na Ucrânia. Ouvimos chocados os relatos das incursões, dos ataques, dos contra-ataques, dos feridos, das mortes, dos desalojados. Falou-se acerca das consequências económicas mundiais, da inflação. E depois chegou o dia 7 de outubro de 2023, em que parece que a guerra na Ucrânia, pelo menos durante algum tempo, passou para segundo plano, quando um ataque de um grupo terrorista causou o pânico em Israel e que lançou mais uma vez aquela zona numa guerra sangrenta e sem fim à vista. Na agenda social e política, continuamos a ouvir notícias acerca de corrupção e escândalos. Ouvimos falar de desafios económicos como a desigualdade, a discriminação, a corrupção. Discutimos problemas ambientais como as mudanças climáticas, a destruição dos ecossistemas. Enfrentamos problemas crónicos como a pobreza, a segurança, conflitos internacionais ou liberdade e educação. De todos estes ou outros, qual é para ti o maior problema da humanidade? Ou talvez uma aplicação um pouco mais pessoal. Qual é o maior desafio que tu tens encontrado na tua vida? Qual o teu maior problema? Sabem, como nenhuma outra coleção de livros alguma vez escritos, a Bíblia fala de todos estes problemas, todos os problemas que a humanidade enfrenta, e nela nós aprendemos que nada do que nós enfrentamos hoje é realmente novo. Doença e morte, desigualdade e discriminação, corrupção e pobreza, guerra e paz, liberdade e educação, até mesmo problemas ambientais. Nenhum destes assuntos são novos. A Bíblia fala sobre todos eles. E é por isso que encontramos estas palavras na Bíblia que são apropriadas, conforme lemos em Eclesiastes 1, 9 e 10. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que possamos dizer, vê, isto é novo. Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Agora notem, é verdade que cada geração enfrenta desafios que lhe são próprios. Mas aquilo que quero afirmar e lembrar é que os problemas que a humanidade enfrenta hoje não são assim tão diferentes do ponto de vista da sua natureza, daquilo que a humanidade enfrentou ao longo da história. E ao mesmo tempo a Bíblia, sendo palavra de Deus, não apenas nos apresenta os problemas, dá-nos a solução. Mas notem que antes da solução, a Bíblia oferece-nos um correto diagnóstico do verdadeiro problema. Sabem, quando vamos a uma consulta médica, quando estamos doentes, o que é que nós fazemos? Apresentamos-nos diante do médico, apresentamos os nossos sintomas, e a razão pela qual nós vamos ao médico é exatamente por isso. É porque queremos que alguém que tenha a capacidade possa ouvir quais são os nossos sintomas para diagnosticar verdadeiramente a doença. Certo? Se os sintomas não forem de forma apropriada diagnosticados, então não pode haver um tratamento eficaz para a nossa doença. E é exatamente isso que a palavra de Deus faz a nós. Porque a humanidade é capaz de reconhecer os sintomas da sua doença. Nós podemos ver a pobreza, nós podemos ver a guerra, nós podemos ver os conflitos. Mas a Bíblia vai mais além, dá-nos a razão e dá-nos também a solução. A razão pela qual os problemas da humanidade, em essência, são universais é porque a nossa doença é universal. Os problemas que identificamos são sintomas. Mas notem que uma doença não se combate apenas combatendo os seus sintomas. É exatamente por isso que os cristãos celebram o Natal. A história do Natal é a resposta de Deus ao maior problema que a humanidade enfrenta.
A razão pela qual os cristãos celebram o nascimento de Jesus na Palestina há cerca de 2000 anos é porque o nascimento de Jesus é a solução para o nosso maior problema. Na verdade, notem, nós não sabemos exatamente o dia em que Jesus nasceu. Não existe nenhum registro histórico que nos permita determinar este dia, mas ele é uma evidência histórica. O seu nascimento ainda hoje determina os nossos calendários. O nascimento de Jesus foi de tal forma significativo que ainda hoje nós dividimos a história no momento do seu nascimento. Antes de Cristo, depois de Cristo. E o Natal continua a ocupar um espaço central na nossa fé. O Natal é o começo das boas notícias. O Natal é o anúncio da resposta ao maior problema da humanidade. O Natal, notem, pode não resolver muitas das circunstâncias da nossa vida, mas o Natal continua a ser uma celebração, porque ele é o anúncio da resolução do nosso principal problema. E por isso convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 4, está na página 1141 das Bíblias que estão nos bancos. Página 1141, carta aos Hebreus, capítulo 4, e vamos ler os versículos 14 a 16. Diz-nos assim a palavra de Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se nós quisermos resumir de uma forma simples esta carta, esta epístola aos Hebreus, nós podemos dizer que Hebreus apresenta Jesus como a única solução para os problemas da humanidade. E é exatamente por isso que nós devemos colocar nele toda a nossa confiança. A carta aos Hebreus é acerca da superioridade que Jesus tem sobre qualquer outra pessoa ou sobre qualquer outra instituição. Que Jesus é a única e suficiente resposta para o nosso principal problema. Notem que esta carta foi escrita para cristãos. E o objetivo do autor desta carta é exortar os cristãos à fidelidade. O ensino sobre a pessoa de Jesus é repetidamente intercalado com avisos de chamada à fidelidade, para que os crentes não abandonem a sua fé no Senhor Jesus por outras coisas. Vemos isto no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 6, 10 e 12. O propósito principal é avisar uma segunda geração de crentes a não deixarem cair a fé dos seus pais, a não permitirem que Jesus seja menos do que ele verdadeiramente é, que Jesus seja tudo para eles, de não permitirem que Jesus possa ser substituído por qualquer outra coisa, de procurar lembrá-los que Jesus é tudo o que eles necessitam. Nós, de facto, não sabemos, porque esta carta não nos revela o que é que estava a levar os crentes a afastarem-se daquela fé, da fé dos seus pais. Não sabemos porque é que eles se estavam a afastar da superioridade do Senhor Jesus por outras coisas. Temos algumas pistas na carta que talvez nos apontem para algum tipo de perseguição que eles pudessem estar a sofrer. Mas notem que, independentemente da razão, o facto é que a sua fé estava a ser testada e eles estavam a ser tentados a relativizar, a diminuir a importância do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, também nós, no meio da nossa vida, dos desafios que nós temos que enfrentar todos os dias, somos tentados a esquecer que Jesus é tudo o que nós necessitamos. Somos tentados a esquecer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E muitas vezes, ou quantas vezes, ao enfrentarmos as dificuldades do nosso dia-a-dia, nós somos tentados a confundir os sintomas da nossa doença com o nosso real problema. Entendem o que eu estou a dizer? Que é de fazer o nosso principal problema às nossas circunstâncias. Se nós pudéssemos resolver os nossos problemas por nós próprios, queridos irmãos, nós não precisávamos que Jesus tivesse nascido, mas Jesus nasceu
O Filho de Deus tornou-se homem exatamente para fazer por nós o que nós não podemos fazer por nós próprios. O texto que nós acabamos de ler convida-nos a recentrar a nossa atenção naquilo que é mais importante. E nestes 3 versículos, a estrutura é muito simples. Vejam, temos 2 razões. Diz-nos, porque Jesus entrou nos céus, porque Jesus pode simpatizar com as nossas fraquezas. Temos, por isso, 2 exortações, 2 imperativos. Vejam o versículo 14, retenhamos firmes a confissão. E versículo 16, entremos com confiança no trono da graça. E finalmente temos também um propósito, um fim, que está bem no final do versículo 16, para que possamos encontrar graça, misericórdia e ajuda em tempo oportuno. Estes são os 3 pontos da pregação de hoje. Vamos ao ponto número 1, as razões. A Bíblia é clara quanto ao maior problema que a humanidade enfrenta. O nosso maior problema não são as nossas circunstâncias, o nosso maior problema somos nós próprios e o nosso pecado. É por isso que em toda a nossa história a humanidade nunca conseguiu atingir paz. Em momento algum nós conseguimos atingir uma harmonia perfeita. E sabem porquê? Porque o nosso maior problema não é metodológico. O nosso maior problema não é tecnológico. Entendem? O nosso maior problema não tem a ver com mudarmos as nossas circunstâncias. O nosso maior problema é um problema de coração. O nosso maior problema é que nos rebelamos contra Deus, que Deus nos criou e nós, em vez de lhe dar glória, de viver para o propósito com que Ele nos criou, nós rebelamos-nos e desobedecemos a Deus. Desobedecemos à sua lei perfeita e por isso a humanidade sofre as consequências de seguir a própria lei, de seguir a sua própria razão, de seguir os seus próprios instintos e os seus próprios desejos. É por isso que a Bíblia diz, todos pecaram, em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos ou afastados ou estão aquém da glória de Deus. Nós que fomos criados à imagem de Deus para refletir a sua glória. Estamos muito aquém dessa glória, porque decidimos seguir os nossos próprios desejos. Porque em vez de seguirmos aquilo que Deus diz para nós vivermos, nós decidimos seguir as nossas próprias vidas e recebemos as consequências disso mesmo. Estamos separados de Deus, estamos condenados perante Ele por causa do nosso pecado. Quem pode dizer que vive exatamente como Deus deseja? Quem pode dizer que é perfeito? Ninguém. E é exatamente por isso, porque nós não seríamos capazes, que nós precisamos de alguém que possa fazer por nós o que nós não somos capazes. Precisamos de alguém que nos represente perante Deus. Alguém que seja como nós, mas sem pecado. Alguém que, vejam o versículo 15, se possa compadecer das nossas fraquezas, mas sem pecado. O problema é que nenhum sacerdote ao longo da história foi capaz de o fazer. Deus instituiu os sacerdotes para representarem o povo perante Deus. O problema é que eles próprios eram pecadores. Eles próprios falhavam. Eles próprios tinham que apresentar sacrifícios pelos seus próprios pecados. Apenas Deus feito homem na pessoa do Senhor Jesus, nos pode salvar do nosso pecado. É Jesus, o Deus homem, o único que viveu uma vida perfeita. O único que era capaz de pagar o preço dos nossos pecados. É por isso que o autor desta epístola chama Jesus um grande sumo sacerdote. Vejam o versículo 14, esta qualificação. Ele não apenas é um sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Mas ele é um grande sumo sacerdote. O sacerdote que nos pode apresentar perante Deus, nos pode representar. Ele é maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés ou Josué, ele é maior do que qualquer outro sacerdote que existiu até este momento. Ele não pode ser equiparado com mais ninguém, ele é insubstituível. E Jesus não apenas nos representa perante Deus. Este homem, Jesus, diz o texto, pode compreender-nos como nenhum outro. Notem o versículo 17 e 18 do capítulo 2. Vamos um pouco mais atrás, porque o autor já tinha falado sobre Jesus e tinha dito estas palavras. No capítulo 2, versículos 17 e 18. Diz, pelo que convinha que em tudo, está a falar sobre o Senhor Jesus, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E vejam agora o versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ele pode socorrer aos que são tentados. Entendem? Era necessário que o próprio Deus se tornasse homem, mas que não fosse um homem qualquer. Fosse um homem em tudo, repito, em tudo semelhante a nós, mas sem pecado. Entendem? Que Jesus foi completamente homem. Foi completamente um ser humano como tu e eu somos. Vejam o que o autor afirma agora, mais uma vez, no capítulo 4, versículo 15. É exatamente porque ele foi feito como nós, é exatamente porque ele foi e é um ser humano como tu e eu, que diz assim o versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Literalmente, na verdade, o texto diz, Jesus foi tentado em todas as coisas e da mesma forma, mas sem pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas. Isto significa que Jesus foi tentado em todas as áreas que nós somos tentados. E Ele pode simpatizar connosco, pode compreender-nos, porque Ele sabe o que é ser tentado. E nota, não diminuas o que Jesus fez, porque Ele foi tentado muito além do que tu alguma vez vais sentir. Porque a certa altura nós somos como estes pedaços de madeira ao qual se coloca um peso em cima e se coloca tensão. E a tensão é colocada até que a uma certa altura o que é que acontece a esse pedaço de madeira? Ele quebra. Porque nós somos fracos. Em diferentes graus, mas todos nós cedemos à tentação. Mas Jesus sofreu a tentação e sofreu até níveis inimagináveis para nós. Mas nunca pecou. Nota esta maravilha. O Senhor Jesus nunca pecou, apesar de toda a tentação que Ele sofreu. Ele foi tentado em todas as coisas, mas também da mesma forma. Nota que Jesus não pecou porque Ele era perfeito e Ele era justo. Mas isso não quer dizer que Ele não tenha sentido essas tentações na pele. Não significa que Ele não tenha sentido a fraqueza humana, da carne. Notem que a sua vontade, na sua condição humana, nem sempre foi a do Pai. Mas na sua tentação Ele soube confiar. Por isso Jesus pode dizer que a sua vontade não era o de ir para a cruz. Lembram-se quando Jesus, naquele momento de grande sofrimento e de grande dor, ora ao Pai e diz, se possível, passa de mim este cálice. Ele está a dizer ao Pai, ó Pai, a minha vontade não é ir para a cruz. Mas ainda assim acrescenta e diz, mas em fé Jesus afirmou isto, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. E Jesus sofreu todas as tentações sem pecado. Na sua humanidade, Jesus foi diferente de nós em duas coisas. Em primeiro lugar, na sua concepção virginal, como vimos na semana passada. Em segundo lugar, sem pecado. O primeiro, o nascimento virginal, permitiu que o pecado original não o afetasse. Jesus não teve uma natureza humana pecaminosa, porque apesar de ser humano, ele foi gerado pelo Espírito Santo. O segundo é que ele nunca pecou. E é exatamente o que permite, ao sermos unidos a ele ser um verdadeiro sumo sacerdote. Significa que é apenas em união com o Senhor Jesus que nós podemos ser aceitos perante Deus. Ao mesmo tempo, Jesus não é um sacerdote qualquer. Ele é um sacerdote diferente. O que é que os sacerdotes faziam? Os sacerdotes representavam o povo perante Deus. Os sacerdotes sacrificavam em nome do povo e em nome de si próprios. Mas Jesus fez o quê? Ele não apenas nos representou perante Deus, mas Ele próprio foi o sacrifício. Ele próprio foi o sacrifício que o Pai aceitou, porque Ele era perfeito e Ele era justo. Ele é um sacerdote melhor. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu para pagar o castigo que nós merecíamos. O Natal é uma celebração
exatamente porque Deus se fez homem para morrer pelos homens. Imaginam esta maravilha, irmãos. É que o próprio Deus, imaginem, Deus sem qualquer necessidade, autossuficiente, eterno, infinito, omnipresente, omnipotente, o Filho de Deus decide tornar-se como nós. O Filho de Deus nasceu. O Filho de Deus tornou-se homem e foi um bebé como tu e eu fomos bebés. Tão dependente da sua mãe como tu e eu fomos dependentes da nossa mãe. Ele precisava de ser alimentado, ele precisava de ser cuidado. Ele cresceu como uma criança. Ele aprendeu. O Deus que sabe todas as coisas torna-se, em parte, um homem que não sabe todas as coisas. Mas ele cresceu e tornou-se um homem perfeito. E essa é a maravilha que nós pregamos e anunciamos no Natal. O Natal é o começo da humilhação do Filho de Deus, que culminará naquela cruz para a nossa salvação. Meus queridos irmãos, celebremos a nossa salvação. O nosso Deus tornou-se homem para nos dar a salvação. Ele não é um Deus distante. Ele é Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele é Deus conosco. Nota, independentemente do que tu possas estar a passar neste momento, independentemente das tuas circunstâncias, da dor, do sofrimento, das lágrimas que tu possas estar a derramar neste momento. Meu querido irmão e minha querida irmã, Deus não está distante. Deus não está dependente dos teus sentimentos. Deus não está dependente do que tu possas estar a sentir neste momento. Se tu já te arrependeste e colocaste a tua confiança nele, Ele está contigo. E Ele não vai deixar cair. Porque se Ele entregou o seu próprio Filho, significa que Ele está disposto a fazer todas as coisas para nos sustentar. Este é o Senhor Jesus que nos pode compreender, porque Ele se fez homem. Ele sofreu e Ele foi tentado, mas sem pecado. É por isso que neste Natal pode ser que não sintas que esta seja uma noite de paz, uma noite de amor, onde todos dormem ao redor. Mas deixa-me dizer também que esse hino não representa em nada o que foi para o Senhor Jesus. Ele nasceu em humilhação, numa estalagem em Belém, colocado numa manjedoura. Ele foi tentado, ele sofreu e não existe nenhuma circunstância na tua vida que ele não compreenda. Jesus é o grande e perfeito sumo sacerdote. Ele entrou nos céus. Ele compadece de nós. Por isso, exatamente por isso, é que nós temos o ponto número 2, as exortações. O que é que devemos fazer perante esta maravilha? Número 1, vejam o versículo 14. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque Jesus é Deus feito homem, porque Ele é a única esperança para a humanidade, Ele é digno da nossa confiança. É Jesus, apenas Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida. E por isso devemos reter esta nossa confissão. Devemos reter a nossa fé nele. Nós não afirmamos que Jesus é o único caminho para Deus por capricho. Notem isto. Em particular, amigos que nos visitam, se não são cristãos, entendam isto em relação à nossa fé. Nós não afirmamos que Jesus é o único caminho apenas por capricho, mas por ser verdade. Se Jesus é quem afirmou ser, então significa que desprezar ou esquecer ou distorcer quem Jesus é não é apenas uma diferença de opinião, é uma sentença de morte. É neste contexto que o autor diz, por isso retenhamos a nossa confissão. Porquê? Porque o assunto é de vida ou de morte. Se Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, se Ele é o único que pode ser o nosso sumo sacerdote, que nos pode apresentar perante Deus, se Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus, então esquecer Jesus é uma sentença de morte. O autor não quer apenas dar-lhes conselhos. Os avisos são contundentes, são urgentes. E são urgentes também para nós, em especial para a nossa geração. Porque a nossa tendência é relaxar, relativizar. Mas como o texto diz, nós devemos reter a nossa confissão. E reter é abraçar,
é amar, é estimar, é proteger, é guardar. Afirmamos com convicção e alegria: Deus fez-se homem para salvar os homens. Afirmamos sem vergonha este escândalo, porque é a nossa esperança e porque é verdade. Jesus é o único no qual há salvação. É importante entender a verdade que está a ser afirmada, porque muitos querem a graça de Deus, mas o texto aos Hebreus ensina-nos que não é possível ser aceito por Deus sem acreditar e confiar na verdade. E a verdade é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Vejam a segunda exortação, versículo 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Vejam o versículo 16, com confiança, não é com medo. É o trono da graça, é aquele trono que é recebido em virtude não do que nós fizemos, mas do que Jesus fez. É um dom imerecido, é-nos dado. Lembra-te, não é possível entrar na presença de Deus sem reter a confissão. Se não acreditarmos que Jesus é o Filho de Deus que se tornou homem, se Jesus não é o Deus encarnado, o nosso Natal não pode ser uma festa. Se Jesus não é o Deus que se fez homem, então nós ainda não temos um mediador que nos pode apresentar perante Deus. Ainda não pode resolver o nosso principal problema. Mas se Jesus, sendo Deus, se tornou um ser humano como tu e eu, então na sua perfeição, na sua obediência, na sua morte, Ele pode representar-nos. Ele pode estar no nosso lugar. Jesus pode e é o nosso mediador perante o Pai. E Ele pode interceder por nós. Ele pode ser compassivo conosco. Ele pode entender-nos. Ele pode, através do que Ele conquistou, ser misericordioso e gracioso conosco. Ele pode consolar-nos. Primeiro porque Ele foi como nós, Ele experimentou as fraquezas humanas, Ele foi tentado como nós, mas em segundo lugar porque, ao tendo vencido a tentação e a morte, Ele conquistou poder sobre todas as coisas. Meus irmãos, todos nós, notem isto, todos nós de formas diferentes, em momentos diferentes, em graus diferentes, mas todos nós somos tentados. Somos tentados em momentos de maior dificuldade, perguntar onde Deus está no meio do nosso sofrimento. Questionar a sua justiça e a sua bondade. Na realidade, o problema do sofrimento continua a ser uma das maiores questões na fé cristã. Aquele sentimento de abandono, de incerteza, de dúvida, de solidão. Todas estas coisas são parte inerente da condição humana. Estes sentimentos em si mesmo, notem, não são pecado. Podem ser pecado quando eles se materializam em falta de fé, em falta de confiança. Mas lembrem-se, queridos irmãos, o Senhor Jesus também questionou. Jesus também se sentiu abandonado de um modo que nós não podemos sequer imaginar, porque no seu caso foi completo. Mas ao mesmo tempo todo o crente, de forma diferente e em graus diferentes, todos temos de lidar com o nosso pecado. Os irmãos sabem, especialmente os irmãos que têm experiência nestas matérias, sabem bem como a luta contra o nosso pecado pode ser consumidora. O pecado e o sentimento de culpa podem ser devastadores e deprimentes. Mas lembrem-se que Jesus é o único que nos pode livrar do nosso pecado. Ele pode livrar-nos da nossa culpa. Ele pode apresentar-nos perante Deus de forma perfeita e completa. Sabem, irmãos, a sociedade moderna não gosta do sentimento de culpa. Procura esconder, negar, explicar, tudo com o propósito de não falar sobre culpa, de negar a culpa. Mas notem como nós cristãos falamos sobre culpa, porque por causa de Jesus, bem-aventurado, diz a Bíblia, aquele cuja culpa é perdoada. Entendem? Nós só podemos chegar-nos a Deus se formos através de Jesus. E só podemos chegar a Deus através de Jesus quando confessamos a nossa culpa. Nós não podemos chegar a um Deus que é perfeito, a um Deus que é santo, a um Deus que é justo, a um Deus que é bom, quando nós ainda não reconhecemos o nosso pecado.
quando nós ainda pensamos que somos, no geral, pessoas boas. Sabem, a sociedade à nossa volta faz muito das pessoas, diz-nos que as pessoas são naturalmente boas. A sociedade à nossa volta faz das pessoas o que nós sabemos por experiência própria que as pessoas não são e que nós não somos. Mas a fé cristã enaltece uma pessoa, que é Jesus, na qual todas as outras podem encontrar perdão e esperança. A sociedade diz-nos que o nosso problema é circunstancial, mas que se olharmos para dentro de nós e acreditarmos em nós próprios, nós vamos encontrar a solução. Mas a fé cristã afirma que nós somos um problema, uma verdade difícil de engolir. Mas não deixa de ser verdade por ser difícil. Nós somos o problema. O nosso coração, o mais profundo do nosso ser, está corrompido. Mas a Bíblia também nos ensina que se olharmos para Jesus encontraremos salvação. É exatamente por isto que, quando nós conhecemos Jesus, quando nós sabemos quem Ele é, quando nós sabemos que é o Filho de Deus que se tornou homem, quando nós reconhecemos que Ele se humilhou, obedeceu, morreu na cruz no nosso lugar, ressuscitou para nos dar uma nova vida, quando nós nos arrependemos, colocamos a nossa confiança nele, então cheguemo-nos, pois, com confiança. Deus recebe aqueles que vêm com o coração contrito. Deus recebe aqueles que colocam a sua confiança no Senhor Jesus. Deus não recebe os orgulhosos, Deus não recebe os arrogantes, Deus não recebe aqueles que julgam ser bons em si mesmos. Deus recebe aqueles que verdadeiramente reconhecem quem são. Porque os orgulhosos vivem na sua própria mentira. Mas quando reconhecemos o nosso pecado, então podemos chegar com confiança ao trono da graça. E é aqui que chegamos ao propósito. Por que é que nos chegamos com confiança? Ponto número 3, o propósito. Vejam o final do versículo 16. Portanto, entremos com confiança no trono da graça, para que possamos receber misericórdia e graça e encontrar ajuda no tempo oportuno. Deixem-me dizer de uma forma simples. O meu desejo é, se estás aqui e ainda não confias em Jesus, eu peço-te que desistas de procurar a solução em alguma outra coisa, a não ser naquele que é o único no qual podes receber verdadeiramente perdão e liberdade. Larga, hoje mesmo, aquilo que mais confias. Confia no Senhor Jesus, entrega-lhe a tua vida. Larga a tua falsa confiança hoje mesmo. Confia nele. Arrepende-te, confessa os teus pecados, confessa a tua rebelião, confessa o teu orgulho e confia em Jesus para a tua salvação. Para nós, cristãos, meu irmão, minha irmã, acredita verdadeiramente que Jesus foi um ser humano como tu e eu somos seres humanos? Estou convicto, por experiência própria, irmãos, não apenas por experiência pastoral, mas por experiência própria, que muitas vezes a principal razão pela qual nós somos consolados é porque não nos aproximamos deste trono da graça. Não encontramos misericórdia, porque muitas vezes nós duvidamos que Jesus nos pode realmente compreender, que Ele se pode compadecer de nós. Se eu vos perguntar o que é que nós sentimos quando numa dificuldade temos um amigo que nos compreende? Aquela pessoa que quando nós falamos com ela sentimos que nós sabemos que ela nos está a ouvir e que nos está a compreender. Sentimos-nos consolados. Sentimos-nos confortados. E notem, aquele amigo pode nem sequer mudar 1 milímetro da nossa circunstância, mas o facto de nós podermos partilhar e sentirmos que somos ouvidos, como que parece que a nossa carga passa a ser dividida por 2. Mas agora notem, se isto acontece com um amigo, quanto mais com Jesus, que nos compreende de forma perfeita e tem poder para nos consolar. Tem poder para nos sustentar. O meu desejo é que nos momentos mais difíceis o encontro com Jesus, o Deus homem, nos possa trazer este verdadeiro consolo. Onde podemos encontrar paz, segurança, alegria,
esperança. Não uma segurança ou uma paz deste mundo, romantizada, falsa, materialista, circunstancial. Uma esperança real, que não está dependente das nossas emoções. Não está dependente dos altos e baixos da nossa fé. O meu desejo é que nos momentos em que o nosso próprio pecado nos esmaga, nós possamos encontrar neste homem, Jesus, e aos pés dele, o perdão que nós necessitamos. Que estejamos disponíveis a reconhecer o nosso pecado e a confessá-lo, a arrepender-nos verdadeiramente. O meu desejo é que nós possamos esmagar os nossos ídolos, onde colocamos a nossa confiança. Que possamos largar hoje mesmo as nossas desculpas, aquelas desculpas que nos afastam de Jesus, que nos impedem de receber a verdadeira ajuda. O meu desejo é que nos possamos, perante este homem, o Deus homem, que se humilhou por nós e deu a sua vida no nosso lugar, que olhemos para o bebé Jesus e celebremos o verdadeiro Natal com redobrada alegria. E ao perceber o que Ele fez por nós, nós então possamos encontrar uma salvação e uma esperança inabaláveis. As palavras do apóstolo Paulo que ele escreveu à igreja em Roma, aos irmãos e irmãs em Roma, é muito apropriada e deve servir como conforto para nós. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Depois de Paulo falar sobre todas as maravilhas da salvação, ele escreve-lhes estas palavras. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente ou o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que esta possa ser a nossa confiança. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos agradecer-te, porque sendo tu transcendente, és também um Deus presente. Sendo tu muito acima da nossa compreensão, o teu Filho se fez como um de nós. Sendo tu justo, perfeito e bom, enviaste o teu Filho de forma que tu podes manter a tua justiça, porque o pecado foi crucificado com ele, foi pago pelo teu Filho. Ao mesmo tempo podes nos justificar a nós, podes nos declarar como justos, apesar do nosso pecado. Ó Pai, obrigado porque tu és perfeito. Obrigado porque tu és sábio. Obrigado porque tu fazes todas as coisas bem. E obrigado pelo teu Filho Jesus. É através dele que nós oramos. Amém.